Abra sua Bíblia no livro de Números, que é o quarto livro da Bíblia, quarto livro da Torá, quarto livro do Pentateuco. Como sabemos, foi inspirado por Deus, porque toda a palavra é divinamente inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16 diz isso. Inspirada por Deus e escrita por Moisés. Números, capítulo 14. Vamos ler do versículo 21 até o versículo 24. Números, capítulo 14, do versículo 21 até o versículo 24. Quem achou diz amém. Amém. Vamos lá, queridos. Diz assim a santa palavra do Senhor. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Senhor, fala com a gente, Pai, que eu diminua aqui nessa tarde, Pai, e que Tu cresças, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, hoje é o primeiro domingo de novembro, estamos começando um novo mês, e todo novo mês aqui na Juventude a gente recebe do Senhor um novo tema, para estudarmos juntos, para aprendermos juntos, para sermos ministrados por Deus juntos. E o tema desse mês se chama Muitos ou Poucos. Esse é o tema. Esse tema Deus ministrou ao meu coração em julho desse ano. Julho desse ano nós fomos ministrados por Deus por um tema chamado visão, divisão e provisão. Ok? A palavra visão significa o ato de ver, e a palavra provisão significa em prol da visão, ou a favor da visão. E a palavra divisão significa duas visões, ou duovision, né? Uma visão duplicada, né? Uma outra vertente da visão. E em julho desse ano a gente estava ministrando sobre isso, né? Sobre as orientações que Deus nos dá com uma visão, ok? Cabe ao líder receber a visão, cabe aos liderados entenderem essa visão, e quem entende a visão recebe a provisão, recebe os prós, recebe o a favor da visão.
Quem não entende a visão, quem desobedece a visão, automaticamente cria uma duovisão, que é uma segunda possibilidade, ok? Então todas as pessoas que dividem, que criam e que estabelecem essa duovisão, né, essa segunda visão, elas colhem também as consequências desse ato. A gente falou bastante sobre isso em julho, vale a pena, se você quiser aprender um pouquinho sobre isso, entra lá no nosso canal, Juventude Nova Jerusalém. Nós temos um canal no YouTube, tem algumas mensagens lá que pode te enriquecer quanto ao assunto. Em julho desse ano a gente estava falando sobre isso, e aí lá em julho Deus ministrou no meu coração o tema desse mês, né? Que eu não consegui ministrar esse tema em agosto. Deus me pediu para ministrar um tema chamado Um Tempo de Qualidade. Quem lembra do tema de agosto? Tema de agosto, quem é bom de memória, né? O tema de agosto foi um tempo de qualidade com Deus, né? Porque Deus merece. Tema de setembro, quem é bom de Bíblia aí, quem é bom de memória, que lembra o tema de setembro? Qual a sua? Capacidade, que foi um tema que a gente relembrou, tema esse que o Senhor ministrou no nosso coração em julho de 2017, né? Galera que é boa de Bíblia aí, galera que tirou nota 10 na prova, né? Prova de líderes. Então, em 2017 a gente ministrou esse tema sobre qual a sua capacidade, e aí Deus me pediu para repetir esse tema em setembro. Mês passado, mês de outubro, a gente ministrou o tema condicionamento, que foi um outro tema também que a gente relembrou, tema esse que o Senhor nos deu, e a gente ministrou esse tema em fevereiro desse ano, fevereiro do ano passado, fevereiro de 2018, né? A gente falou sobre condicionamento espiritual. E hoje, né, como estamos falando, vamos ministrar esse novo tema chamado Muitos ou Poucos. Mateus capítulo 22, Jesus ele vai contar a parábola do Senhor, ou de um rei, que celebra as bodas, né, que celebra o casamento do seu filho. E ele manda avisos, ele vai convidar convidados, né, para essa festa. E de primeiro os convidados não vão à festa, né, não recebem de bom grado o convite do casamento. Ele manda um segundo aviso, e junto com o aviso ele manda o cardápio do casamento, ok? Depois em casa com calma você lê, Mateus capítulo 22, é uma parábola muito linda, vale a pena a gente aprender sobre ela. Ele manda o aviso e ele manda o menu, ok? Ele manda o menu, manda o cardápio, né? Fala que ele já tinha preparado os bois, né? já tinha preparado o cordeiro, estava tudo pronto, e mesmo assim os convidados não vão no banquete, não vão na festa de casamento do seu filho, é uma parábola, ok? E aí, por último, a Bíblia diz que esse Senhor, ele manda os servos, né? E algumas pessoas matam esse servo. E aí o Senhor fica irado, né? Ele envia uma miríade de soldados, destrói aquelas pessoas que haviam assassinado os seus servos, e aí ele chega na primeira conclusão da parábola. Ele fala assim: os convidados não eram dignos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, né? E esse tema, muitos chamados e poucos escolhidos, está em toda a Bíblia, irmãos. Quando Deus estava ministrando no meu coração, Deus me fez ver esse tema em toda a Bíblia. Tem uma outra, não uma parábola, mas um ensinamento que Jesus nos traz em Mateus capítulo 7. Não sei se você já leu a Bíblia, né? Mateus capítulo 7, Jesus ele fala: existe uma porta larga. Existe uma porta larga. E ele fala assim: espaçosa é a porta e largo é o caminho que conduz à perdição. E a Bíblia diz que não são poucos os que encontram essa porta. Amém ou não amém, igreja? A Bíblia diz que muitos são os que encontram a porta larga e vão pelo caminho espaçoso. É aquele caminho que pode tudo, ok? Não, tá tranquilo, pode. Pode também, né? É o caminho largo, é o caminho que não tem sacrifício. É um caminho que não tem restrição. E pasmem vocês, é um caminho que muitos hoje estão seguindo. Eu estava ontem com a minha esposa, né, passeando, e irmãos, as coisas que eu vi ontem no passeio, não vale nem a pena citar aqui pra gente, né? Quantas coisas que eu vi, sabe, num intervalo pequeno de tempo. Homens se beijando, irmão. Não quer
quero entrar no detalhe, não vou ter tempo para isso, o foco aqui não é esse, mas as pessoas hoje querem fazer o que dá na telha, né? Como diz o ditado, né? Não querem obedecer. As pessoas acham, irmão, que pode tudo, e calma, muita calma nessa hora. Vira para o irmão do teu lado e fala para ele assim, irmão, muita calma nessa hora, né? Não é bem assim. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que todas as coisas me são lícitas. 1 Coríntios capítulo 6, se não me falha a memória, eu acho que é isso. 1 Coríntios 6, ele fala que todas as coisas me são lícitas, mas, nem todas o quê? Me convém. Ok? A gente precisa tomar cuidado para que o mundo não entre dentro da igreja. A gente precisa tomar cuidado para que a Babilônia não entre dentro da igreja. Ok? Então a Bíblia diz em Mateus capítulo 7 que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que encontram. Mas por que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida? Muitos ou poucos que encontram? Me ajuda, igreja? Poucos. E aí, somos os dos muitos ou somos os dos poucos? Somos a galera dos muitos das facilidades, do pode tudo, ou somos a galera do pouco, do caminho estreito, do caminho apertado? E aí? Do caminho da submissão, do caminho da obediência, daquelas coisas que parece que está fora de moda hoje, né? Obediência, obedecer pai e mãe, parece que está fora de moda isso hoje, né? Seguindo, né, Benção? Senão a gente vai viajar muito aqui no texto e a proposta de hoje não é essa. Então, assim, eu estava com uma mensagem pronta, né? Uma mensagem que julgava uma mensagem boa para hoje à tarde. Mas hoje, na ministração da consagração de manhã, né, o tempo passou muito rápido, né, a gente foi fluindo em Deus, orando, buscando, hoje de manhã, e aí eu terminei a pregação hoje de maneira bem abrupta, né, uma maneira bem interrompida. Eu pedi para o Ricardo terminar a oração, eu estava vindo para cá para ajudar minha esposa, né, para ligar o som aqui e tal, e vindo para cá, Deus falou com o meu coração, você pode repetir essa mensagem. Eu falei, Senhor, calma aí. E aí eu começo a relutar com Deus, porque eu não gosto de repetir, irmãos. Acho que eu já falei isso aqui, né? Eu estava com uma mensagem pronta para hoje, Deus falou, acho que você pode explorar mais isso aí, Rafael. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí hoje de manhã, quem estava no culto de manhã hoje aqui? Pastor Manuel vai e prega em Êxodo 14. Ele vai e prega em cima do Pentateuco. Eu falei, Senhor, para onde irei agora? Fiquei apertado e Deus falou, você pode ministrar de novo essa mensagem. Eu falei, Senhor, eis-me aqui, né? Então, para os irmãos que vieram hoje de manhã, essa foi a mensagem que a gente ministrou de manhã. Para os irmãos que não vieram, Deus está agindo de misericórdia com você. Para quem não veio hoje de manhã, Deus está exercendo misericórdia, né? A gente vai estar repartindo novamente essa porção da palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá, queridos. Estamos em Números. É interessante que, já falei isso aqui outras vezes, vale a pena repetir novamente, né? Porque às vezes você não vai gravar, você não vai assimilar no primeiro momento, mas talvez no segundo, no terceiro momento você assimile a informação. Êxodo capítulo 19, Êxodo capítulo 14, vamos lá, vamos do início, né? Êxodo 14, a Bíblia diz que os israelitas saem do Egito, ok? E atravessam o Mar Vermelho em direção a Canaã. Qual era a visão? A visão era Canaã, ok? Essa era a visão. Eles atravessam o Mar Vermelho em Êxodo capítulo 14. Êxodo 19, depois do terceiro mês de caminhada, eles chegam no Monte Sinai, ok? Eles ficam acampados no Monte Sinai durante 10 meses. Exatamente o tempo de Êxodo 19 até o final de Êxodo 40. O livro de Êxodo tem 40 capítulos. Amém ou não amém, igreja? Amém? De Êxodo 19 até o Êxodo 40, eles estão parados, acampados no Monte Sinai. A Bíblia diz que eles ainda estão no Monte Sinai durante todo o livro de Levítico. Ok? Eles só dão um passo à frente no livro de Números, que é o livro que a gente está aqui, no capítulo 9 de Números. Se você volte algumas páginas na tua Bíblia, segura Números 14. Números capítulo 9, olha a informação que Moisés, inspirado por Deus, nos traz aqui, ó. Números capítulo 9, verso 1, vai dizer, e falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no segundo o que, igreja? No segundo ano
da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo, só até aí. Então a gente vê Deus chamando Moisés, né, dando autorização para Moisés começar a caminhada rumo à terra prometida, né? Então, se eu falei para vocês que eles chegam no Monte Sinai, no livro de Êxodo, capítulo 19, eles chegam no Monte Sinai depois do terceiro mês de caminhada, e aqui em Números 9, no segundo ano, no primeiro mês do segundo ano, se a gente fizer uma conta aí, né, eles ficam parados no Monte Sinai durante 10 meses, recebendo as leis, recebendo as informações do Senhor, ok? Números 10, números 11, números 12, né, tem muita informação para a gente aprender lá. Números 13, deixa eu correr um pouquinho, que eu estou vendo que a hora está correndo, está avançando. Números 13, a Bíblia diz que Deus ele fala com Moisés, para Moisés separar 12 homens. Não eram homens comuns, não. Não eram homens que estavam no meio do povo, não. Não eram homens que vieram de uma família humilde, de uma família pobre, de uma família sem instrução, também não. Eram homens de renome, ok? Eu preciso que você abra sua Bíblia comigo, Números capítulo 13, vamos lá. Números capítulo 13, verso 1 vai dizer, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei o quê? Um homem, sendo cada qual, o que está escrito na tua Bíblia? Maioral entre eles. Tem uma versão que diz, sendo cada qual príncipe. Tem alguém que tem essa versão de príncipe? Maioral, príncipe. Quer dizer, alguém de renome. Alguém que é formador de opinião. Alguém que tem 1.000, 2.000, 5.000 seguidores. Eu quero gente nobre. Eu quero príncipes. Eu quero gente de visão. Porque eu vou mostrar para eles. Ah, Senhor. Eu vou mostrar para eles algo que eu não mostro para a maioria. Eu vou mostrar para esses poucos algo que eu não mostro para os muitos. Deus pede para Moisés um de cada tribo. Tinham 12 tribos, ok? Então 12 homens, ok? Vamos à lista dos 12 homens. Acompanhe comigo. Verso 4. E estes são os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Primeiro. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Segundo. Da tribo de Judá, qual o nome? Calebe, filho de Jefoné. Aleluia. Da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José. Da tribo de Efraim, aleluia, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Volsfi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Quem relembrou as tribos aí? Ai, que bonitinho, né? Saudade, Senhor. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Cada tribo Deus escolhe um homem. O homem tem que ser o maioral dessa tribo, tem que ser o formador de opinião, tem que ser a referência de cada tribo. Essa é a ideia de Deus, para que esses homens dessem um passo à frente e vissem coisas que a maioria não viram.
Quem entende isso diz amém. Essa é a ideia de Deus. E aí você me pergunta, Rafa, para quê? Para que Deus separou e pediu para que Moisés separasse 12 homens para espiarem a terra prometida? Para quê? Porque na Bíblia não está escrito o para quê, e aí você tem que viajar no contexto bíblico, ok? Irmão, se a gente voltar aí, vamos lá, volta comigo aí, a gente está em Números 13, né? Vamos para Números 9, Números capítulo 9 não, perdão, Números capítulo 11, Números capítulo 11, olha o que diz o texto, verso 1, e aconteceu que queixando-se o povo, aconteceu que o quê? Não entendi, gente. Queixando-se quem? Calma aí, mas esse mesmo povo que viu o mar vermelho aberto, é esse mesmo povo, gente? Calma aí, é esse mesmo povo que viu o maná descer do céu? Calma aí, é esse mesmo povo que viu a nuvem durante o dia no deserto para fazer sombrinha para eles? Não pensam. Hoje fez só hoje, irmão? Uma sombra na rua é bom ou é má? Uma sombra, uma sombrinha. Me ajuda aí, juventude. Uma sombra é tudo de bom. Uma sombra é o que eu preciso para me esconder do calor, Senhor, para que eu possa me refugiar. E a Bíblia diz que esse povo que viu o mar vermelho se abrindo, que viu o maná do céu, e irmão, pensa, que viu a nuvem, irmão. A Bíblia diz que Deus fez sombra para esse povo não caminhou no sol, ó. Aleluia, capítulo 9, vamos lá, irmão, Números capítulo 9, vamos lá, rápido, misericórdia, Senhor. Números capítulo 9, verso 15, diz assim, e no dia de levantar o tabernáculo, aleluia, ao quê? A nuvem. A nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo. Até amanhã. Assim era de... Não ouvi. Assim era de contínuo. Quer dizer, eu estou bem, a nuvem está lá. Eu estou mal, a nuvem está lá também. Eu estou vivendo santidade, a nuvem está lá. Estou vivendo em pecado, a nuvem também está. Quer dizer, que Deus é? Vira para o irmão do teu lado e fala para ele assim, que Deus é esse, irmão? Que Deus é esse que o povo peca e mesmo assim, aleluia, a nuvem está lá, assim era de contínuo. Volta para Números 11. Números 11, verso 1. E aconteceu que queixando-se o povo, aí você fala, Rafa, cara, se queixando de quê? Está faltando o que para eles? Fala para mim, irmão. Está faltando comida no deserto? Não. Está faltando bebida no deserto? Também não. Está faltando sombra no deserto? Também não. Se queixando de quê? Está reclamando de quê? E aconteceu que queixando-se o povo era mal aos ouvidos do Senhor. Normal. O Senhor está dando tudo, está se queixando de quê? Era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu. Agora é forte. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam aonde? Me ajuda aí, juventude, me ajuda? Os que estavam aonde? Na última parte do arraial. Vira para o irmão do teu lado e pergunta para ele assim, aonde você está na caminhada? Você está no pelotão de frente? Presença
Você está aqui na frente tomando flechada? Presa. Onde você está? Você está na frente? Você está no meio? Você está atrás? Cuidado, irmão. Cuidado, que os primeiros a morrer são quem está atrás. São os retardatários. A contenda começa ali. As murmurações começam ali. Quem está atrás. A Bíblia diz que Deus manda fogo do céu e consome quem? Consome quem está atrás. Irmão, ia começar de trás para frente um extermínio. Ok? A gente vê no livro de Números, irmãos, pensa num livro na Bíblia que mais morreu gente. Esse livro é o livro de Números. Sabemos, né, já é de conhecimento nosso, que toda aquela geração que saiu do Êxodo, que saiu do Egito, melhor dizendo, daquela geração, só Josué e Caleb não entraram na terra. Isso é de conhecimento nosso. Ok? Cadê aquele povo? Onde estão? Morreram no deserto. Ok? O livro de Números é o livro dos assassinatos na Bíblia, irmão. Mas morreu muita gente, muita gente. Beleza? Não vou ter tempo para falar sobre isso agora. A Bíblia diz aqui que Deus, ele mata os retardatários. A galera que está lá na parte de trás. Porque estava começando, né, a semente da discórdia estava sendo implantada no povo. Deus vai e mata todo mundo que está na parte de trás. Amém? E aí Deus dá uma visão, uma ordem para Moisés. Moisés, mande os formadores de opinião, que é um líder de cada tribo, para ir lá na frente, dar um passo à frente em Canaã, ver a terra, analisar a terra, ver se aquilo que eu estou falando é verdade. Eles têm que conferir isso. Eu estou prometendo, e eles não viram ainda. Então eles vão ver, e para quando eles verem, para eles voltarem para o arraial e fazer o que no arraial, gente? E influenciar todo mundo. Para quando eles verem que a terra realmente existe, e que existe abundância de pão nessa terra, não de pão, mas de mel também, ok? Para quando eles vissem isso, para eles voltarem e contagiarem a galera, para todo mundo acelerar o passo, para ninguém continuar na murmuração. Irmão, Deus, Senhor amado, a ideia de Deus era de parar, de exterminar com a murmuração. Números 11, a gente vê Deus matando os retardatários porque fizeram o quê, gente? Por quê? Murmuraram, está escrito. E o povo murmurou contra Deus. Irmão, não precisavam murmurar, Deus estava mandando tudo para eles. Beleza? A Bíblia diz que Deus estava querendo parar com essa murmuração. Como parar com a murmuração? Mostrando o passo à frente. Olha aí, quem está solteiro aqui hoje? Não precisa levantar a mão não. Quem está desempregado aqui não precisa levantar a mão não. Se Deus te mostrar um pouquinho como será o teu casamento lá na frente, é motivo de alegria para você? Se Deus mostrar um pouquinho a empresa que você vai trabalhar daqui a 5 anos, é motivo de alegria para você? Imagina, pensa se Deus fizesse isso com você hoje. Ele te levaria no futuro e depois te traria para o presente. Você voltaria animado ou desanimado do futuro? Que viagem. Deus fala com esses espias, eu vou mostrar a vocês algo que eu não vou mostrar para todo mundo. Quando vocês voltarem, vocês precisam contagiar todo mundo para eles, primeiro, acabar com a murmuração e segundo, fazer valer a pena continuar trilhando o deserto. Porque o que Deus prometeu é verdade. Irmãos, vamos lá. Números capítulo 13. Rápido. Números capítulo 13, verso 17. Diz assim: e enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Era tempo de uva, irmão. Se tinha um fruto
que eles encontrariam na terra era uva. Segue o texto. Assim subiram até Reob, a entrada de Ramate, e subiram para a banda do sul, e vieram até Hebron. E vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, e Sesai, e Talmai, filho de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2, o que está escrito? Calma aí, um cacho de uva, não dá para um homem só carregar não? A Bíblia diz que um cacho de uva teve que ser carregado por quantos homens? Você imagina o fruto da terra de Canaã. E cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romães e figos. Então não foi só uva que eles trouxeram de Canaã, eles trouxeram também romães e figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40, repita comigo, 40 dias. Foi o tempo em que 12 homens foram espiar a terra de Canaã. Ok? Verso 26. Olha o que diz o texto. E caminharam, e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. E tornando, deram-lhes conta a eles, e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos a terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto. Me fala em que momento Deus mentiu aqui, irmão. Em que momento Deus mentiu? Em que momento Deus exagerou? Deus falou a verdade? Eu vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. O que os caras voltam dizendo? É verdade. O que ele prometeu é verdade. Verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto. O povo, porém, entretanto, que habita nesta terra é poderoso. E as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez o quê? Me ajuda, juventude. Caleb fez o quê? Vamos lá, vamos reproduzir a cena. Eu sou bom ator, irmão. Meu Deus. Alguém do teatro aqui? Jennifer. Tô brincando, fica aí. Vou tentar reproduzir a cena. Vou tentar. Olha a cena. 12 homens. 12 homens aqui enfileirados. À frente desses 12 homens está Moisés e Arão, os líderes. Ok? 12 homens. Relatando algo que eles viram durante 40 dias de caminhada. Eles estão relatando para Moisés. Eles falam, cara, eles começam bem. Quem diz amém? Eles começam bem. Eles falam, cara, verdadeiramente mana leite e mel. O Senhor falou a verdade. Eles começam bem. A introdução da música aqui. Eles começaram uma introdução boa. Eles começam bem. A Bíblia diz que chega um determinado momento, no versículo 28, olha o que eles dizem. O povo, porém, que habita nessa terra é... Cara, eu imagino, 12. Olha aqui, viaja aqui comigo, irmão. 12 homens aqui, eles estão contando o que eles viram. Eu imagino Josué e Caleb, eu não sei a posição que eles estavam aqui. Eu imagino Josué e Caleb olhando para os caras. Velho, cala essa boca. Ele falou que é verdade. A boca de você. A
Bíblia diz que Josué, olha o que diz o texto, irmão. Então Caleb fez o quê? Calar o povo perante Moisés. É como se Caleb dissesse, cala a boca de vocês, a gente vai conquistar essa terra. Tem gigante lá, mas vocês viram, é verdade o que ele prometeu. Pode ter gigante lá, mas a gente vai entrar, a gente vai conquistar. Eu imagino Caleb e Josué, cala a boca, não desanima o povo. Eu imagino Caleb e Josué dizendo, vocês são príncipes, vocês são líderes, vocês não devem desanimar, vocês devem animar. Eu imagino Caleb e Josué sendo ali, irmãos, os poucos. Quem entende diz amém, igreja? Porque Deus manda 12, pasmem vocês, dos 12, só 2, poucos, só 2 entendem a visão. Isso é algo cada vez mais normal, infelizmente. Isso no nosso meio tem sido algo normal no nosso meio, infelizmente. Porque quando a gente passa uma visão, infelizmente poucos entendem essa visão. Irmão, a visão no primeiro momento é coisa louca, tá? Coisa louca a visão no primeiro momento. Mas quem acredita, quem entende a visão, recebe a provisão, irmão. Ok? A Bíblia diz, queridos, que aqui no texto vai dizer que a Bíblia diz que Caleb fala assim, cara, cala a boca de vocês. A gente foi lá, Deus nos permitiu ver essa terra para a gente poder animar o povo, não desanimar. A função é animar, vocês estão fazendo o efeito contrário. Deus quer que a gente anime, vocês estão desanimando o povo assim. E olha o que a Bíblia diz, irmãos, no capítulo 14, no verso 4. Números 14, 4 diz assim, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Olha em que estado, olha em que estágio a coisa chegou. Eles desanimaram tanto o povo, aqueles 10 espias, ok? Que a gente relatou o nome deles aqui, que eu acho que você não lembra de nenhum, né? Alguém lembra o nome de algum aqui? Eu acabei de ler. Por que a gente não lembra? Porque os caras não fizeram a diferença. Só são lembrados aqueles que fazem a diferença. A Bíblia diz aqui que a situação chegou numa situação tão complicada que os caras estão pensando em estabelecer um novo líder. Qual era a nova missão agora? Aspas. Vamos voltar para o Egito. Os caras estão pertinho de Canaã. Canaã está logo ali, é 40 dias de caminhada, irmão. Tá logo ali, Vira para o irmão do lado e fala para ele assim, não desiste não, irmão. Fala para ele, contagia ele, contagia. Fabiola, não desiste não. Pamela, não desiste não. Teté, Vazinho, não desiste não, Vazinho. Canaã está logo ali há 40 dias de caminhada, irmão. Quantas pessoas estão perdendo a bênção? Está aqui na frente, não desiste ainda não. Você está quase chegando, irmão. Os caras estão pensando em voltar para o Egito e estabelecer um novo líder. Para voltar pertinho da terra prometida, irmão. Quer dizer, aquilo que era para eles animarem o povo, eles estavam fazendo com que o povo ficasse mais desanimado e murmurasse mais. E aí, irmãos, consequência da murmuração foi o capítulo e o texto que a gente leu como base, né? Números capítulo 14, verso 21, vai dizer, porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não, o que está escrito, igreja? Não verão. Quer dizer, dos 12 espias que viram a terra prometida, dos 12, quantos entraram? Quantos entraram, igreja? 2. De muitos, só entram poucos. Dos 12, só 2 entraram. Porque tiveram, olha o texto. Olha o texto, verso 24. Números 14, verso 24. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve o quê? Houve outro espírito.
Não o espírito da murmuração. Não. Houve o espírito do crédito. Deus falou, então a gente vai entrar. Mas Caleb viu gigantes também. Caleb viu cidades fortificadas também. Caleb viu um povo que não habitava em arraiais, mas habitava em fortalezas. Caleb viu a mesma coisa que os caras viram, mas a Bíblia diz que porque em Caleb teve um outro espírito. A Bíblia diz que só Caleb e Josué, só eles dois, entraram na terra prometida. De muitos, Deus escolheu poucos, mas a bênção era para os muitos. Amém ou não amém, igreja? A bênção era para todo mundo, mas nem todo mundo está preparado para entrar no lugar da bênção. Amém? Vamos ficar de pé.